Olá, amigos! Hoje eu tenho o imenso prazer em falar com os nossos amigos Rogério, Kelly e Kaline, da Toque Madeiras, atualmente com 3 lojas, uma em Campina Grande, uma em Patos e uma em Solânia, todas na Paraíba. A Toque Madeiras ela faz parte da Rede Pro desde dezembro de 2021. É uma história de base familiar, com muito sucesso e uma trajetória linda, e eles vão compartilhar com a gente aqui um pouco dessa história. E queria saber de vocês. Nós somos os três somos de São Paulo, né? Natural de São Paulo. Meu pai era marceneiro, trabalhava nas marcenarias de São Paulo, né? E quando foi final de 89, ele decidiu botar uma marcenaria em Campina Grande, na Paraíba. Então, no começo de 90, nós viemos para cá, para Paraíba, no ramo de marcenaria, né? Marcenaria extremamente precária, assim, para os padrões de hoje, eu diria que isso não existe. Todas as máquinas de madeira, não tinha nada de ferro, né? Uma coisa assim, bem rústica mesmo. E a gente começou, né? Eu comecei trabalhando com ele, eu, minha mãe e ele, as meninas mais novas, começaram um pouco depois, né? E trabalhamos praticamente uns 12 ou 13 anos em marcenaria. Viemos com a cara e a coragem para Paraíba. Assim, pouco que ele tinha juntado na vida, ele vendeu tudo para botar essa marcenaria. Assim, ele é muito confiante no que ele fez, ele tinha muita coragem. Ele até dizia, se der errado, a gente começa tudo de novo. A gente consegue começar tudo de novo, aí tem que tentar. E nós, degrau a degrau, no início muito difícil, muito difícil. E por um triz, aí não voltou para São Paulo, começando do zero. Chegamos a levantar sem hipóteses, começamos a familiar, deixar a gente ficar um pouco na casa de parente em São Paulo, porque para começar do zero, literalmente, que tinha vendido e tirado errado o começo. Né? Todo começo é muito difícil, é uma coisa que a gente aprendeu muito. As lojas tendem a dar certo, porque a gente tem muita paciência no início, porque comércio é difícil. Até você fazer seu nome no mercado, ter credibilidade, as pessoas acreditarem, existe um tempo para isso, né? Então, começamos assim, tentando, mas tem aquela luzinha, e começou a engatinhar as coisas, começou a evoluir, e a marcenaria, assim, nos trouxe a base, né? Nós conseguimos comprar um carrinho velho, que a gente, né? Conseguimos alugar uma casa, depois alugar uma casa melhor. É uma coisa bem interessante, assim, acho que a gente mudou de 6 vezes de casa. E quando foi em 2002, se não me engano, né, Kaline? Aí meu pai pegou e falou, não, vamos montar uma loja também. Continuamos com a marcenaria e montamos uma loja, né? Daí, nesse momento, já era Kelly. Kelly começou com meu pai, eu tinha já saído, eu saí para o mercado, né? E Kelly ficou com meu pai na marcenaria, a madeireira que ele abriu em 2002, mais ou menos. Ele abriu só com um trocado de compensado só, praticamente, né? E comprava prego na Gerdau para vender no quilo. Era nada, 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 nada. Mas ele e Kelly começaram a evoluir, né? Cada dia crescendo, com o pé no chão, sem pegar empréstimo, sem se endividar, né? Quando a gente abriu a madeireira, meu pai ainda ficou um tempo com a fábrica de móveis. Aí ele ficava na fábrica e eu ficava na madeireira. A gente ficou... Inicialmente não tinha nem funcionário. Quando precisava carregar um carro, alguma coisa, eu pedia para o pessoal que lavava carro na rua para carregar o carro, ou então ligava para meu pai, que a marcenaria dele era na mesma rua. Aí ligava para ele para ver se ele me mandava um suporte. E a gente ficou assim, eu acho que 1 ano e pouco. Aí contratou uma pessoa, ficou mais um tempinho e começou a crescer a madeireira. Aí foi aí que ele disse, não, eu vou fechar a marcenaria e vamos para a madeireira todo mundo. Uns 3 ou 4 anos depois, a gente abre uma outra madeireira em Campina Grande também. E foi quando Kaline também veio trabalhar com a gente, que nisso ela estava trabalhando fora.
Aí ela veio também trabalhar e eu ficava em uma lá, em uma madeireira, e Kaline ficou na outra, em Campina mesmo. E 2009 foi quando eu vim abrir um aqui no Sertão, que a gente veio para Patos. Aí Kaline, a gente fechou uma delas em Campina Grande e abriu a de Patos. Eu segui a mesma trajetória de Rogério, né? A princípio, trabalhei com meu pai quando menina, saí, fui para o mercado, depois senti a necessidade de voltar. Foi quando Kelly foi para Patos, eu já tinha começado e fiquei na de Campina. A gente fez mudança de local. Eu acredito que hoje a gente é praticamente o triplo do tamanho que a gente era nesse primeiro prédio. E vem crescendo, aumentando muito também o nosso mix de produto, mas e seu Mauro continua no suporte geral, né? Eu costumo dizer que ele está por cima, acompanhando as 3 lojas agora, não envolvido diretamente na administração, mas fica mais com a gente. Uhum. Estamos aí, seguindo, graças a Deus agora com a abertura de Solânia. A gente está em expansão, e os 3 juntos, né? Que eu acho que era o verdadeiro sonho do meu pai era essa sucessão. Tanto que hoje ele disse que ele está tranquilo porque cada um tem o seu negócio e vai continuar. O negócio não vai parar. E o que passa na cabeça de vocês, assim, algo muito marcante que vocês gostariam de dividir com a gente? Para mim, o que marca é o início, né? Que a parte mais difícil foi o início. Para gente botar a loja Solânia hoje, tem todo sustentação por trás, né? Mas o início, na marcenaria, né? A gente pegando busão lá de São Paulo, passando 3 dias no ônibus, era arriscando tudo, né? É assim, meu pai tinha trabalhado, meu pai acho que uns 20 e poucos anos, quase 30 anos de trabalho em São Paulo, e tudo que você juntou, que era pouco, mas era tudo que você tinha, e você pegar e se desfazer e dizer, eu acredito nesse projeto, vai dar certo. Então, assim, a gente veio com muito medo, muito temor. Quando chegar aqui, eu olhei assim a marcenaria, que eu também pensei numa fábrica, assim, quando eu cheguei, falei, meu Deus, a gente está falido, acabado. Mas meu pai não, todo momento ele empolgado, entusiasmado com isso, acreditando muito, né? E a gente comprou assim a crença dele. Ele é muito determinado, muito trabalhador, né? Tem isso também. Ele nunca teve medo de trabalho, muita coragem. E ele foi, encarou, e a gente comprou junto a ideia dele. E está nisso que, com certeza, se ele estivesse na mesma situação, se ele tivesse a coragem que ele teve, aí não estaria como ele está hoje, aí não teria as condições até de estudar o que ele teve hoje, não era nosso, né? E para completar, o que ele está deixando para os nossos filhos, né? Todos os nossos filhos estudam, fazem faculdade, bons cursos, formada já, né? Assim, a qualidade de vida que elas têm, nossas filhas, dos 3, era coisa que a gente não podia imaginar. Uma coisa que me chama muita atenção, pegando no gancho do que o Rogério está falando, meu pai continua a mesma pessoa humilde que ele era quando ele chegou aqui. Ele está ali, vai fazer 70 anos, mas está ali subindo em cima do prédio. A realidade dele continua sendo essa. Então, isso também é inspirador para a gente, continuar, saber o tanto que ele trabalha, dar valor, né? É o legado que ele deixou para a gente e a gente já começa a deixar para os nossos filhos. E a gente precisa também pontuar uma parte muito importante, que foi minha mãe na nossa história. Porque enquanto ele trabalhava, ela também ajudava, mas ainda tinha todo o papel de cuidar da família, dos filhos, né? Que por muitas e muitas vezes meu pai virou noites e noites de trabalho na época de marcenaria para cumprir os prazos que tinha, porque na nossa cidade, então assim, para fazer isso ele trabalhou muito e ela foi o pilar de sustentar, né? Hoje, graças a Deus, ela consegue, eu digo que ela vem para cá para passear, ela ainda acha ruim quando eu digo isso, mas ela se dá esse direito pelo tanto que ela já trabalhou. Eles trabalharam muito. É o seguinte, cada um no seu quadrado, cada um com as suas virtudes, né? Meu pai é muito trabalhador, ele era muito bom marceneiro, né? Ele era referência, mas minha mãe era boa para vender. Quando aí, na época que começou na parte da marcenaria,
Meu pai nunca foi muito de atender cliente assim, né? Minha mãe era muito boa de venda, muito boa, né? Ela tinha uma conversa boa, bonita, convincente. Então, assim, tem uma parcela importantíssima nessa história, ela vendendo. Um dos motivos do sucesso foi o conjunto, né? Meu pai, muito importante, mas tinha uma pessoa do lado que levantou ele, né? Aí todo mundo cresceu porque foi o conjunto. Em 2022 a gente começa uma nova história também. Com a volta de Rogério para a madeireira, eu acho que deu assim um up muito maior. A tendência é que essa empresa vire novamente a chave, porque ele é muito bom, ele com o mérito dele, ele já buscou coisa, procurou, que talvez a gente não tivesse tempo, era muita coisa com uma pessoa só. Quando alguém da Rede liga para mim, pergunta a Rogério, vê isso com o Rogério, porque ele faz essa parte muito boa. Eu acho que era o que faltava, talvez, para a gente dar outro up na nossa empresa. Agora, com cada um dos três, são 3 pessoas iguais e diferentes totalmente. A gente se parece muito, tem tudo o mesmo jeito, mas em alguns pensamentos somos totalmente diferentes e isso está se complementando muito bem. Então, eu acho que a nossa tendência agora, se Deus quiser, vai ser melhorar muito. Gente, o que eu acho de mais importante em relação a meu pai e a minha mãe é que eles são o nosso equilíbrio. A gente, às vezes, na diária, se estressa com alguma coisa, se irrita, e quando a gente corre para eles, é sempre aquela tranquilidade. Eles têm muita... lidam lidam com os problemas de uma forma muito tranquila. Meu pai diz, ó, se tiver que pagar, pague. Se tiver errado, corrija. Aí eu acho que ajuda a gente, mesmo quando a gente não vai diretamente falar, a gente já pensa o que ele falaria, tá entendendo? E eu acho que é isso que me traz tranquilidade aqui em Patos. E eu queria que vocês dividissem uma dica, né? Que vocês dessem uma dica aí para esses jovens que estão começando esse processo de sucessão dentro das lojas. Não sei se isso vai ocorrer aí com os filhos, né? O Rogério comentou aí, cada um seguindo sua vida, seus estudos, mas qual conselho vocês dariam para essa turma aí que está começando esse processo de sucessão nas empresas? Eu acho que, primeira coisa assim, ter humildade, né? Entre assim, para aprender, né? Comece olhando do lado, não queira ser melhor porque você está sucedendo, você não todo mundo é igual. Vamos aprender, ter calma, muito pé no chão, né? Só dê um passo que você aguente, nem que você espere um pouco mais, que é uma característica da gente. Não precisa ter uma hiperloja de calma. Vamos devagarzinho, um passo a cada dia, mas a gente vai sempre para frente. E depois você pode dar um passo maior que a perna e depois tem que voltar. Que é até o que a gente faz hoje com as nossas filhas. Todas estudam fora, a loja, mas em qualquer oportunidade, elas estão aqui. Minha filha, quando está em Campina, ela está na loja. As de Rogério, a gente também estão na loja. Os de que elas ainda são pequenos e Maiara também já teve a contribuição dela de ficar em madeireira na época dela. Mas precisam viver isso. Eu costumo dizer que Diana estuda, vai seguir o curso dela, a vida, mas se ela precisar, a madeireira vai estar aqui. Então, ela precisa saber e conhecer esse negócio. O tanto que nós somos apaixonados pelo nosso negócio, os nossos filhos não podiam ser diferentes, que eles não conseguem nem ter outro assunto. Café da manhã da gente, né, Rogério? Quando está todo mundo junto, 2, 3 horas, só se fala em madeireira. O processo de sucessão, ele não se inicia com os filhos, ele tem que se iniciar com os pais. É os pais que têm que introduzir a loja, introduzir o assunto, porque depois, se você cria uma pessoa totalmente alheia a isso, depois você vai querer que ela assuma aquela posição, aí já é mais difícil. Ela pode até assumir por uma necessidade, mas não é o ambiente natural dela. Eu acho que isso vai ter que partir muito dos pais mesmo. E eu agradeço mais uma vez, tá? Parabéns por essa linda história. Compartilhem com o pai essa história depois. A gente é que agradece, né? A atenção e o carinho que a Rede Pro tem com a gente. O apoio, principalmente. Vocês são essencial também na nossa trajetória. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Como o Kelly falou, né? Dando uma ideia de Kaline disse que ele vai virar a chave em 2022, para um outro patamar.
E a Rede Pro tem participação nisso, né? Um dos motivos de entrar na Rede Pro é porque pensar grande. A Rede Pro é grande, né? Então, assim, para a gente mudar de chave, mudar de patamar, a Rede Pro faz parte do projeto. Por isso que nós estamos juntos, pode ter certeza. Isso aí. Muito obrigada. A gente só agradece também o apoio de vocês. E vamos para frente que vamos gerar negócio. É isso aí. Isso mesmo. Juntos somos mais fortes, sempre. Muito obrigada, viu, gente?